Gravando, tá gravando, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente viu nas últimas aulas, né, a gente fez na primeira uma introdução, depois a gente tratou de dois temas, né, de dois assuntos relacionados à cartografia. Então a gente já falou sobre a comunicação interpessoal, que a cartografia é, né, que a representação cartográfica precisa ter essa comunicação interpessoal, entender o que o usuário quer, entender qual é a necessidade daquele problema que o mapa vai apoiar no processo de solução, né? E também a parte do tratamento gráfico, ou seja, como é que eu vou representar graficamente essa informação. A gente deu uma passada aí de como isso foi feito ao longo do tempo, né? E até o momento em que a gente tem hoje os serviços web, os serviços de mapeamento, de, de mapas online, e como a gente tem essa representação do ponto, linha, área, símbolo, complexo, né, o texto, a importância do topônimo, do banco de dados e assim por diante. Hoje, a gente vai falar um pouquinho da materialização dessa linguagem. Ou seja, a gente sabe que a cartografia é uma linguagem de comunicação. Como é que eu crio essa linguagem de comunicação? Né, de quem produziu o mapa e quem está usando o mapa. Tá bom? Da mesma forma que nos outros, ah, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer questão, vocês abrem aí o microfone e a gente vai conversando sobre o assunto que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que a linguagem é um sistema através do qual o homem, e aí eu digo o ser humano, né, comunica suas ideias e seus sentimentos. Ele vai tentar passar através dessa linguagem o que ele pensa, o que ele sente, o, o conhecimento, o que ele vivenciou entre os seres humanos que entendem essa linguagem, ou entre outros tipos de seres, mas que entendam, né? Ele precisa se adaptar a essa linguagem. Então, mesmo que você, sei lá, com seu cachorrinho em casa, né? Você tem alguns tipos de linguagem que ele entende algumas coisas, principalmente aqueles que foram adestrados e tudo, mas você tem algum tipo de comunicação. Então, essa linguagem que você tenta passar nessa informação pode ser falada, o que a gente está fazendo agora, eu estou falando com vocês, entendendo? Escrita, gestual, né? E através de símbolos, tá? Sendo através de símbolos, sempre você vai ter o quê? Um símbolo, um signo, ele vai estar combinando duas questões, ou seja, o significado e o significante, ou seja, o conceito com o objeto em si. O que você quer passar com como você vai usar, qual é o símbolo, qual é a representação, qual é o elemento visual que você vai querer passar. Então, se você quer falar alguma coisa sobre perigo, né? Você vai tentar fazer esse significado, que aquele sim significa que ali é perigoso, com um significante, com alguma representação, com algum objeto que leve a isso. Normalmente a gente, né, seja caveira, né, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, essa é a combinação. O que você quer passar de informação com qual elemento, qual objeto gráfico, desenho, representação simbólica você vai usar para isso. Né? Então, aqui tem um objeto, né? Que vai se conectar a algum significado. Alguém já viu alguma representação, alguma comunicação, alguma linguagem de comunicação gráfica que usa um triângulo desta forma? Não? No trânsito, em placa de trânsito? No trânsito? Sim. Né? O trânsito, ou seja, os símbolos de trânsito são um dos mais comuns que a gente tem mais contato de linguagem simbólica, em que você tem um conjunto de símbolos que tem um significado, ou seja, ali qual é o significado daquela placa, dê a preferência, e um significante, que é esse objeto que passa essa informação. Alguns são mais intuitivos, outros menos intuitivos. A gente sempre vai buscar símbolos que são mais intuitivos no entendimento. Uma outra questão em relação com essa mesma ideia da representação simbólica dos sinais de trânsito, você tem um sinal desse, e esse significa que você só pode ir em frente.
né? Quando você olha, alguém tem dúvida do que isso significa, ou seja, ele pode passar mais de uma informação. Se ele passar mais de uma informação, gera um pouquinho de caos no processo, né? Então, uma das características do uso dessa simbologia é que ela seja monossêmica. O que eu quero dizer com monossêmico? Com um único significado. Eu não posso olhar esse símbolo e, ao olhar esse símbolo, falar assim: ah, eu entendi que eu posso, sei lá, subir com o meu carro para o alto. E o outro, ah, não, que eu posso ir em frente. Ah, o outro aqui é perigo, sei lá, né? Ele só pode passar uma informação. Então, só tem um significado. Então, esse objeto, ele só tem um significado. Toda representação cartográfica ela é assim, ela é monossêmica. Cada elemento, cada representação cartográfica, ela só pode passar uma informação. Muitas vezes, assim, ela passa uma informação, vamos dizer, pobre, né? Em que você precisaria de mais informações. Mas aquilo ali quer dizer aquilo, mesmo que seja simples, seja bem simplório, mas é monossêmico. Isso não acontece quando a gente usa imagens de satélite, né? Eu estou falando, né, de representação monossêmica de um documento cartográfico. De novo, documento cartográfico seja papel, digital, o que for. Documento cartográfico naquele que recebeu um processo de interpretação, de entendimento do que é aquele, né, do espaço, foi codificado aquele espaço através de uma representação simbólica. Uma imagem satélite ele depende da capacidade de quem está usando ela de interpretar e tirar aquela informação. E é possível, através de processos de interpretação, ter interpretações diferentes. Tá? No caso de um documento cartográfico de traço, que a gente às vezes chama, ele ele tem que ser monossêmico, um significado. Então, antes da gente começar a discutir efetivamente técnicas para isso, como se cria, vamos olhar alguns documentos cartográficos, vamos olhar alguns mapas para a gente ver como é que faz alguns exemplos de como isso é tratado, ok? De novo, qualquer coisa, levantem a mão e a gente conversa. Tá? Isso é um documento cartográfico, conhecido também como uma folha topográfica, né? É um produto mais comum que a gente encontra de forma de representar o espaço, né? Ele tenta representar o que efetivamente o olho humano vê, né? Ele não está ali tentando nenhum fenômeno físico ou social, tipo, né, renda média, densidade demográfica ou estrutura do solo. Não, é aquilo que efetivamente o olho não vê na superfície terrestre. Então a gente tem aqui um conjunto, né, de rios, estradas, fazendas, áreas de plantação e alguns símbolos, tá vendo? Alguns quadrados com uma bandeirinha, quadrado com uma cruz. E aí a gente vai pegar um aqui de exemplo para a gente ver como é que funciona isso, se isso é relativamente simples de entender. Então vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui alguns símbolos. Eu vou pegar um desse aqui, exatamente esse aqui, ó, que é isso aqui, né? Quando você olha uma representação, tentando ser o mais intuitivo possível, você tem uma representação deste tipo, que normalmente te associa. O que você acha que pode ser? Que elemento geográfico ali que está no terreno que pode ser representado? Ou seja, qual o significado que esse objeto gostaria de passar? O que vocês imaginam? Uma igreja? Cemitério. Uma Cemitério. igreja? Cemitério? Ok. Possível, né? Todos têm uma associação, uma relação com uma cruz. Tem na igreja, a cruz tem no cemitério. Ok. Como eu falei, toda a representação, né, cartográfica, ela precisa ser monossêmica, um único significado. Para que não tenha dúvida, acompanha com esse documento cartográfico uma legenda, né? Então a legenda está dizendo lá, ó, esse tipo de representação é uma igreja, né? Normalmente quando a gente vai representar, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Com o mouse é meio difícil, mas vamos tentar aqui. Normalmente quando você vai, opa, peraí. Você vai desenhar um cemitério, normalmente a representação padrão de um cemitério
Normalmente ela é assim. Opa, ficou meio torta ali. Desculpa, estou devendo com mal. É como se fosse tudo reto, tá, gente? É mais ou menos isso, né? Algumas vezes eu já até apresentei, pessoal, oh, parece um caixão. Provavelmente essa tenha sido a ideia quando se criou uma representação assim. Mas, de novo, elas são parecidas, os significados estão muito associados, né? Se você for em alguns países, o cemitério tem uma associação muito grande com a igreja, né? Onde está perto da igreja, no fundo da igreja, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas por isso, para que você não tenha dúvida, e não pode ter dúvida numa representação como essa, num documento cartográfico como esse, você tem a legenda que vai acompanhar o mapa e você vai ter você vai tirar essa dúvida, ok? Diga, alguém levantou a mão? Professor, eu queria fazer uma Sim. pergunta relacionada a esse mapa da topográfico, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma realidade das cidades brasileiras onde o planejamento urbano foi realizado em uma folha em branco, quando nós deveríamos ter feito um planejamento urbano da cidade com a folha, por exemplo, topográfica da cidade. Aí, quando eu respondi aqui que eu achava que esse símbolo ali estava mais para um cemitério do que para uma cidade, porque geralmente a gente tem, por exemplo, um cemitério seria uma informação um pouco mais útil para o mapa topográfico para entender a localização do cemitério no mapa topográfico do que uma igreja, né? E aí eu fiquei meio assim, porque isso não teria uma lógica maior? Então, aí a gente tem que também levar em consideração algumas questões de quando esse mapa e o momento histórico daquele local, e histórico do local não, histórico que a gente vai até um ponto que eu vou tratar agora no próximo, mas assim, também uma questão relacionada à escala, né? Em que escala você precisaria para fazer um planejamento urbano? Então, esse mapa aqui, deixa eu ver, não botei a referência dele aqui, não. Ele deve ser em torno de 1 para 50, 1 para 100 mil. Talvez 1 para 50. Engraçado, não botei aqui, mas tudo bem. E aí fica um pouco mais complicado para isso. Você teria que ter um mapa com um pouco mais de detalhe, de modo que você conseguisse trazer essa representação também para dentro desse mapa. E o outro é aquilo que a gente está discutindo, ou seja, o que eu quero atender, né? Então, se eu estou fazendo um mapa para planejamento urbano, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que levantar os elementos que vão compor e vão atender melhor essa finalidade. Um mapa topográfico, normalmente ultimamente a gente tem chamado ele de mapa de produto de prateleira, né? Ele está lá disponível para você pegar. Você vai lá e pega esse, né? Não é muito uma coisa customizada. Então, assim, e aí outra ponto que você falou, fazer um planejamento em folha em branco não é fazer um planejamento, né? Porque você precisa desses insumos, dessas informações sobre o espaço para que você possa entender o que está e, e tentar fazer algumas simulações do que pode ocorrer. A gente vai voltar a discutir isso um pouquinho mais lá em cima também, né? Então, e aí a representação cartográfica, o momento da construção do que vai ser representado. Lembra quando a gente falou lá, quando o produtor do mapa olha o espaço, ele começa a codificar o espaço, né? Desculpa, ele olha e começa a codificar e depois ele vai e traz isso para o mapa, ele vai selecionar, né? Ele vai identificar, ele vai selecionar, ele vai simplificar, e aí ele pode selecionar nem tudo que está ali ele vai conseguir representar pela questão da escala, que a gente vai ver mais à frente também. Então, assim, depende da finalidade, depende da escala e depende também do momento que esse mapa é construído. Vamos ver se Professor, diga. em relação a essa representação monossêmica, né? O fato de ser a cruz ser uma igreja, digamos, não, o cemitério também tem a ver com a convenção, né? Isso imagino que isso é acordado mundialmente, né? Pelas sociedades cartográficas, pelas instituições cartográficas, e no passado as igrejas tinham muito poder, né? Era o Estado laico ainda, e elas tinham muito poder, inclusive, de recensear estatisticamente e de representar cartograficamente, né? De registrar, por exemplo,
quem é que detinha as terras, como é que eram feitas as transações de terras. Eu acho que isso está na influência dessa representação, não? Isso, claro, isso tem, ou seja, esse momento cultural, momento social que a gente passa no momento daquela construção desse mapa. Se a gente for pegar esses manuais técnicos desse mapeamento, são da década de 60, 70, então a gente tinha toda uma visão social um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, né? E ver se isso que a gente está falando tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Aquilo aí que a gente vê é um símbolo de uma igreja, né? Então você pega uma igreja, você identifica aquela igreja no campo, numa atividade do campo, coleta nome, coleta todas as informações dela e você representa aquela igreja com esse símbolo. Mas quando eu tenho isso aqui, isso é uma sinagoga, né? Ela está representada dessa forma também. Esse símbolo é universal no que se refere a igrejas, né? A templos religiosos, né? Então passa um pouquinho também no momento social que a gente tem, né? Apesar do país laico, é um país que tem muito mais uma população cristã. Isso faz com que isso se reflita um pouquinho nessas especificações. Mas isso aqui, como é que vai ser representado? Dessa forma? Ou mesmo uma mesquita, ele também é representado dessa forma? Naquele mapa, sim. Tudo que é igreja, ou às vezes nem representa, né? Não, ou não considera, dependendo de quem está trabalhando ali, mas isso pode ser representado assim, ou seja, passa efetivamente, descreve efetivamente a realidade através desse tipo de um símbolo único, né? Isso aqui também não? Eu não precisaria ter João, símbolos diferentes? Oi? se a gente pensar nos nomes, em vez de chamar de igreja, mas adequar para templos religiosos, aí se torna mais abrangente, não? O Não sinal não só o precisa nome, mudar, mas o nome do sinal. não só o nome, mas também o símbolo. Ou seja, eu poderia aqui, ó, voltando aqui, nesse aqui, eu poderia fazer alguma coisa de novo. Vou tentar desenhar aqui com. É um crescente, né? E uma estrela de Davi, se eu quiser especificar de que facção é o templo, né? Aí se Eu poderia tornaria usar mais símbolos diferentes, específico. né? Eu poderia usar Sim. símbolos diferentes, né? Da mesma forma, esse aqui, eu poderia usar um símbolo, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se tem uma estrela aqui, exatamente. Ops. Né? Eu poderia usar símbolos, não só, né, o nome genérico, né, de igreja, mudar para templo religioso, alguma coisa assim, mas também usar representações diferentes. Mesmo, vou voltar aqui, ó, mesmo para esse aqui, eu posso ter uma igreja cristã, mas eu posso ter a católica, eu posso ter a anglicana, eu posso ter a protestante, eu posso ter a ortodoxa, eu posso trabalhar com cores diferentes, né? Então, eu posso ter esse mesmo símbolo representado com cores diferentes, né? Eu posso ter tamanhos que representem, né, catedrais, igrejas, capelas. Então, assim, o que que eu estou querendo aqui começar a discutir é que a representação cartográfica tem que passar o, o, a maior possibilidade de informações possível naquele símbolo. Nem tudo vai dar para passar, né? Então, quando você usa um único símbolo, para representar essa diversidade que tem, né, entre cristã, judaica, evangélica, budista, de linha africana, isso. E mais subdivisões entre elas, você limita, ou seja, você simplifica muito essa representação. De novo, é uma linguagem de comunicação. Eu estou me comunicando. Eu posso comunicar muito simples ou eu posso me comunicar melhor, passar mais informação nesse processo de comunicação, né? Isso, aí, locais sagrados, patrimônio arqueológico, você vai tentar levar essas informações. Então, isso aqui é um exemplo do que você teria possibilidade, eu vou acrescentar esse símbolo aqui, né, nas próximas aulas para poder fazer essas análises. Né? Um símbolo que traga também todas as possibilidades em relação a isso. Ok? E aí a gente
volta para uma questão, ou seja, o mapa nunca proporciona uma visão verdadeira do espaço, tá? É sempre uma simplificação da realidade. Podemos simplificar muito, como a gente viu naquela representação específica, ou simplificar um pouco menos, quando eu consigo levar para essas representações, né, um pouco mais de informação, tá? Claro que talvez você não tenha cores que sejam tão intuitivas quando você vai dividir, né, católica, protestante, anglicana, ortodoxa, outros, que não seja tão intuitivo, mas isso tem que estar tudo na legenda para que você sempre diga, aquele símbolo, eu sei que aquele símbolo representa uma única coisa, ponto. Aquele representa uma outra coisa, eu não posso ter dúvida naquilo. Pode ser simples a informação, mas eu não posso ter dúvida, né? E claro, quando você vai construir esse símbolo, você tem que trazer sempre, né, para um certo grau de intuição. Então, pode ser que esse símbolo me leve a entender que todas são cristãs, mas eu posso ter outros tipos, tá? Então, pode definir um mapa como um conjunto de sinais e de cores que traduzem a mensagem expressa pelo autor, né? Então, claro que é uma definição de mapa voltado mais para essa questão da representação simbólica, de você levar essa representação, né, para o entendimento da descrição daquele ambiente, que nada mais é do que isso, né? Mesmo em ambiente digital, você tem um pouco mais dessa representação, se for, né, utilizado com banco de dados, muitas dessas informações armazenadas em banco, né? E para eu poder entender, eu acesso. Então, em algum, de algum modo, um pouquinho essa ideia da representação simbólica que o mapa tem se perdeu um pouco, né? Mas quando eu quero comunicar para outras pessoas, quando eu não faço um mapa para mim, quando eu faço um mapa para ser usado, eu preciso facilitar esse entendimento. E essa linguagem que vai facilitar esse entendimento se baseia nesse conjunto de sinais, né, que passa uma mensagem daquela realidade, ok? E o que estuda isso? É a semiologia, né? Daí que se tem todo que foi feito na mesma lógica com as placas de trânsito, na mesma ideia, ou seja, estudar a semiologia, né, para que você possa ter conceitos, técnicas para gerar representações simbólicas que atendam a mensagem que você quer passar, né? Então você tem a semiologia, na verdade, ela tem o conceito de o estudo dos sinais, de como aqueles sinais gráficos, aquele conjunto de sinais passam uma informação, né? Então ela é uma área de conhecimento que se destina a compreender, né, os sistemas de significado, ou seja, os sistemas que passam algum significado usando aquela mesma lógica, significado e objeto, significado e significante, né? E aí através de símbolos, né, que tem uma questão linguística. Então, se você vai representar, e aí sempre aquela questão, né, da comunicação interpessoal. Se você alguém falou aqui, existem locais sagrados para indígenas, quilombolas, locais, ok. Se você vai tentar representar, vai trabalhar com uma comunidade indígena no conhecimento da sua realidade, no mapeamento da sua realidade, para que eles possam, né, conhecer e gerir melhor aquela comunidade, toda a representação simbólica que você vai usar nesses documentos cartográficos tem que ter uma linguagem compreendida por eles, né? Então, é igual aquela história, né, que não sei se algum de vocês aí fez pedagogia, alguma coisa nesse sentido, é quando se tinha lá aquela ideia lá, né, de Eva viu a uva. Você usava uma frase única para o Brasil todo em áreas do Brasil que ninguém nunca tinha visto uma uva. Então, era difícil essa parte da linguística, né, de entender culturalmente o que está se passando. Então, da mesma forma, o mapa. Se eu estou trabalhando com um documento cartográfico para atender certos grupos específicos, dentro daquelas comunidades, para mapear aquelas comunidades, para que eles utilizem esses documentos cartográficos, a linguagem, a parte visual, a parte cultural tem que estar ali embutida também. Se torna muito mais difícil e muito mais trabalhoso a construção disso, né? A equipe aumenta, né? Você tem que ter pessoas que entendam desse tipo de linguagem. Ok? De novo, qualquer pergunta, parem, dúvida. Bom, vamos ver alguns exemplos. A gente viu, né, já
naquele ali, uma folha topográfica, aqui uma outra folha topográfica, aqui eu botei aqui. Então, ela é 1.000.000, 500, 250, assim, ela é 50 mil, tá? Eu não fiz uma, depois também dentro daquela lista que vocês quiserem, eu não fiz, né, eu não coloquei na ementa do curso agora de cartografia a parte de séries cartográficas, porque isso está um pouquinho desuso, tanto é que nem naquele questionário aparece muito. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar material também para entender como se cria essa essa nomenclatura das folhas. SF23YD2 romano 2. Tá? Existe uma lógica nisso, inclusive uma localização que você pode localizar onde essa folha através dessa codificação. Recebi uma mensagem aqui no computador, o uso da CPU está em alto. Desligue o plano de fundo, fecha outro. Deixa eu fechar algumas coisas aqui abertas, só para não ter problema aqui. Opa, peraí, não é isso que eu queria fazer. Só um instantinho. Opa, fechou. Vou fechar isso aqui também. Peraí que eu fiz besteira aqui. Vamos lá. O que a gente tinha visto, voltando. Então, também a questão da escolha, uma questão, né, de identificar qual é o melhor, a escala, né, que você precisa representar, e baseado no que você precisa representar, que elementos, porque a gente vai ver que é uma correlação muito grande entre o que você quer representar, o espaço que você tem e a escala, né? Então, todo esse processo de construção define também essas relações e o que vai ser representado, né? Então, deixa eu ativar aqui de novo. Então, aqui você, da mesma forma que você tem um conjunto de elementos que está a realidade, ou seja, rios, estradas, a simbologia, né, que define que essa estrada diferencia dessa, né? Então, é uma estrada acho que não asfaltada, você tem uma linha de uma estrada de ferro, então você tem uma aqui que existe, a outra está pontilhada, ou seja, no caso ela está abandonada, por isso que ela está pontilhada, né? Você tem os rios aqui, alguns rios você tem margem dupla, ou seja, ele tem um tamanho que pode ser representado nessa escala. De novo, a gente vai ter uma unidade só para falar de escala, né? Algumas, deixa eu ver aqui, alguns caminhos, né? Então você tem um conjunto de elementos que te trazem, né, a característica daquela região naquele momento que foi mapeado. Ou seja, a cartografia ela tem data, ela é um retrato daquele momento, né? Você pode ter obtido esse mapa num determinado dia, no dia seguinte, sei lá, aconteceu alguma coisa e mudou todo a dinâmica daqui e aquilo está desatualizado. Todo documento cartográfico ele é desatualizado, tá? Então, esse é um tipo de representação. Você tem outros tipos de representação, já numa escala 1 para 250 mil, em que você está vendo mais de longe, né? Deixa eu ver se é da mesma região que eu botei. Caçapava, Pinda está aqui, Caçapava é mais para cá. Então, mas você tem o mesmo rio, em outro momento, em outro local, estradas, a, as cidades já têm uma quantidade menor de informação, já se utiliza de um elemento que se usava muito também, que é o relevo sombreado, para que você tenha uma noção melhor, né, do terreno. Então você vem aqui, na verdade aqui é o Vale, né, do Paraíba, e você tem uma subida para a Serra, então isso faz com que você tenha uma visão um pouco melhor, né, na hora que você lê o documento cartográfico, do relevo. Então eram técnicas simbólicas, técnicas de representação gráfica para isso. Isso já é uma outra escala, uma escala com menor detalhe, na escala 1 para 1 milhão, né? Em que você tem algumas cidades, algumas localidades
com contorno, outras não. Repara que se você voltar aqui, tá? Não há uma classificação dessas cidades em relação ao símbolo. A classificação das cidades está em relação ao tamanho da letra. Você vai na legenda, o tamanho da letra e o tipo de escrita dela te dá se é uma cidade e uma faixa de população, né? Então você vê que tem aqui as localidades, não sempre são só cidades. Aqui é uma cidade, aqui é uma cidade, aqui também, né? Mas você tem outras localizações aqui que você tem símbolos, mas também tem tamanhos de letras diferentes. Então você vai combinando todas essas questões para que você passe o máximo de informação possível para aquele usuário, né? Aqui já tem os símbolos que ajudam a classificar essas localidades e também o topônimo para poder fazer uma relação ou de população ou também de complemento desse significado da localidade, da classificação da localidade. Isso é o que a gente está aí, né, das folhas topográficas, mas você tem outros documentos cartográficos que representam outros fenômenos, né, fenômeno físico, né, a geologia. Então você tem um outro conjunto de símbolos um pouco mais especializados, né, um pouco mais voltados para aquele grupo específico. Então, se você pensa que um documento cartográfico é de uso geral, você tem que ter símbolos que tentem passar tentem ser o máximo intuitivo possível para a maior quantidade de pessoas. Quando você tem documentos cartográficos mais específicos, né, seja um mapa geológico, ele tem um uso não só para o geólogo, mas de repente para algum engenheiro, para alguma questão, né, para o geógrafo, para alguma questão tectônica, para questões ambientais, você vai ter uma representação um pouco mais elaborada e mais técnica, né? Então você tem aqui um conjunto de símbolos que tem especificações mais destinadas a esse tema. Então, a foliação você tem não só o símbolo, mas associado a um elemento numérico. Aí já muitas vezes alguns não chamam de topônimo, porque é um atributo daquele símbolo, né? Mas não um nome especificamente para aquele elemento, né? Você tem os garimpos, e aí com que material ele está. Então, aqui está em um garimpo de granito, você vai ter um outro, se tiver, deixa eu ver se tem aqui, ó, PY de pirita. Então, você tem um conjunto de símbolos que passam a informação específica daquele tema, não só de símbolos, mas também de linhas. Então, repare que o contato entre as unidades, você tem alguns que são pontilhados, né? E aí, se você vai ver aqui, contatos. Tá ruim essa representação aqui, ó, na legenda, tá vendo? O pontilhado tinha que estar mais bem visível. São contatos aproximados, né? Na hora da construção desse documento, não teve alguma informação que pudesse dar uma maior certeza nesse contato, enquanto que o outro você tem um contato que foi calculado, foi mapeado de uma forma mais bem definida, né? E outros tipos, ou seja, falhas. Essa aqui é uma falha transpressional, né? Então você tem outras representações também associadas à linha, à área. Cada cor tem uma associação um pouco mais intuitiva no que se refere a esse tipo, né? a esse elemento que está sendo representado aqui. Um outro que eu gosto de mostrar muito é um mapa de metalogenia, né? Isso também é produzido tanto esse quanto esse são mapas da CPRM, né? O Serviço Geológico do Brasil, está aqui a referência. Esse também é da CPRM, que é um mapa metalogenético, e ele tenta mostrar as características dos jazimentos, tá? Só que aí ele tenta jogar dentro dessa representação várias informações. Então, o que ele quer dizer? Ele combina, é um símbolo combinado. Ele não tem, como aqui tinha, você tem esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, e assim vai. Ali não. Ali é uma combinação. Que tipo de combinação é essa? Então, você vem aqui. Ó. Esse aqui, um exemplo. Eu vou marcar ele aqui para a gente... Esse aqui. Tá? O que esse símbolo passa de informação? Bom, aí eu preciso compor ele. Né? E aí os geólogos ou quem trabalha com isso tem mais familiaridade vai ter um entendimento melhor. Ele tem um tamanho em volta, que está associado aqui. Ó. Então, é um jazimento médio.
Já esse aqui é um jazimento pequeno. Deixa eu marcar um outro para a gente fazer uma comparação. Uma outra cor, né? Vou ver aqui um que a gente pode ser esse aqui, ó. Tá? Estão vendo aí, né? Então, esse aqui eu vou combinar. Bom, ele é um jazimento de tamanho médio. E esse aqui, pô, ficou ruim esse aqui. Um jazimento de tamanho pequeno. Ah, mas qual é a situação atual dele? Bom, ele é uma bola desse tamanho, mas ele tem um tracinho aqui, ó, tá vendo? Ele tracinho do lado é um depósito. Poxa, esse também tem um tracinho do lado. Também é um depósito. Deixa eu ver se tem algum com tracinho diferente aqui. Eu não estou vendo. É uma mina ou um garimpo. Pelo menos agora não estou vendo. Qual é a situação dele? Ah, o traço é contínuo. Se o traço é contínuo, ele está ativo. Ah, isso também está ativo. Opa, tem um aqui tracejado. Tá? Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei quem está acessando no celular, pode ser um pouco mais difícil. Esse aqui já é a situação dele está inativo. Tá? Então, eu tenho 3 informações que são combinadas com símbolo. Ou seja, é um depósito de tamanho médio e está ativo. Esse aqui. Esse aqui é um depósito também de tamanho pequeno e também está ativo. Se fosse ver esse aqui, então, teria que dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um. Tá atrapalhando essa linha aqui. João, Ah, esse aqui, ó, esse aqui tá para baixo, tá vendo? Oi, diga. é só para ajudar quem está com dificuldade de ver, não sei se todo mundo já percebeu, mas a gente tem uma ferramenta de zoom que a gente pode mexer na sua apresentação. Quando você coloca o cursor na tela, aparece do lado esquerdo o zoom. E aí a gente consegue dar o zoom sem você Que bom. alterar a sua apresentação e dá para ver. Não sei se todo mundo percebeu isso, que aí facilita na visualização. Eu nem sabia disso, legal. Funciona, eu Depois eu vou descobri. tentar. Que bom, que bom. Então, assim, facilita aí quem tiver isso aí para a gente dar uma olhada. E aí, olha só, aí a gente tem algumas questões. Você viu que ficou muito difícil a gente entender que esse aqui, se ele tinha um tracinho aqui, essa linha, que é a linha das coordenadas, está passando por cima. Então, isso já é um indicativo de revisão, ou seja, eu preciso tomar uma decisão. Como está da mesma cor, o que é possível? Eu posso botar as grades de coordenada com um tom mais baixo, um cinza, tá? Para que você possa fazer essa diferença, jogando ela por trás e não por cima, porque aí mesmo que seja um cinza, ela vai matar algum tipo de informação. Tá? Então, são questões que vocês, ao longo da construção do seu documento cartográfico, nas revisões, na hora que você olha, opa, aqui está dando esse tipo de problema. Tá bom? Continuando aqui. Bom, mas que substância tem esse jazimento? Então, isso está em relação à cor desse símbolo. Né? Então, ele é verde. Então, ele é não metálico. Tá? Mas o que é de não metálico? Opa, tem um GR aqui. Ó. GR é granito. Tá? Então, é um granito. Ou seja, esse jazimento é não metálico de granito. Esse aqui é azul, de pegamatito. Não vou saber, talvez aí depois vocês perguntem para o Terence, ele vai poder te dizer com mais certeza em relação a isso. É um AT, é um ametista. Né? Se você for para um outro, você tem aqui esse é metálico de ferro, esse amarelinho aqui é de ouro, é metais nobres. Então você tem essa informação. Depois você tem outros tipos de informação, a morfologia, né, e a orientação dos corpos. Ou seja, esse aqui é irregular, esse aqui é filoniana, esse aqui é estratiforme, tem o lenticular. Você tem várias informações que você está trazendo. Qual é a classe desse jazimento? Ele tem uma seta para baixo, uma seta reta para baixo. Então, essa aqui, associada à rocha granitóide. Esse aqui também é uma seta para baixo, mas tem uma perninha. Então, é um filoniano hidrotermal. O que diferencia esse símbolo dos outros que a gente viu? Ele é uma composição. Né? Então, você olhando esse símbolo, você diz que é, né, um depósito médio ativo de granito, que é um não metálico, cuja morfologia é irregular, e a classe desse jazimento é associada a rochas granitóides. Isso através desta representação. Né?
E tem esse número aqui que tem associação com a substância, que eu não vou saber dizer especificamente, tá? Mas é um exemplo de como você pode construir também, fazer representações através da combinação, né? E você põe isso na legenda para poder entender. Ok? Professor, Diga. no caso desse daí, tem alguns que tem mais de uma característica por classe de análise. Se tem alguns, não sei. Tem, eu vi, Aqui. né? Onde tem aqui? Por exemplo, Esse aqui você. 120 FA. Esse Não sei se aqui? você Ah, consegue. sim. Aqui tem essas duas setas. Sim. Tem as duas setas. De alguma forma. Ao mesmo tempo, você não sabe qual é a situação, porque ele não tem um símbolo da situação, do tamanho. E ele está dizendo que ele tanto a classe desse jazimento que aí a seta para baixo. Ah, não, mas olha assim, não. Repara aqui, ó. Você tem as duas, mas você tem uma representação que completa as duas. Se tiver um símbolo com as duas, é isso aqui. Não é este mais este. Tudo bem? Ele tem um aqui, ó, que diz, ó, se tiver duas, é isso aqui. Tá bom? Ah, entendi. Essas formas de representação são mais complexas do que. Né? Não que a igreja não seja complexa, né? Não. Entendi a igreja, mas essas são bem mais complexas. Né? Então, gera até mais dúvidas, né? Só de olhar. Agora, o que determina isso, então, essa diferenciação? É o tempo em que elas foram produzidas, né? O uso. Eu acho que mais no caso é o uso. Ou seja, esse mapa de metalogenese, ele é para um grupo de usuários muito mais restrito, né? Do que você pegar uma folha topográfica, que é muito mais amplo o uso. Né? Então, se ele é muito mais amplo, tanto é que lá a representação de uma folha topográfica é muito do que a gente está vendo na superfície terrestre. Isso aqui você não está vendo. Isso aqui é uma interpretação que foi feita de um fenômeno físico que ocorre ali, né? Para um uso mais específico. Então, conforme você tem uma especialização maior, né, você pode abrir mão de símbolos um pouco mais convencionais, vamos dizer assim, né? Uma igreja é uma cruz, associação direta, com alguns símbolos menos convencionais, mas que agreguem uma quantidade maior de informação. Né? Eu estou dizendo, o que tem a ver a associação de um jazimento com uma bola? Né, ou com uma seta, se a classe, mas como ele é muito mais especializado para um grupo muito menor, que tem isso muito no seu dia a dia, aquilo vai ficando um pouco mais fácil de entendimento. Ok? O número, João, é o número sequencial. Se tu pegares o ferro, tu vai ter 120, 121, 122, é o número da mina ou da Pode ser, jazida. sim. Eu não tô com o mapa todo aqui, mas pode ser uma relação, pode ter uma tabela associada, né? Eu não estou com o mapa. Eu tenho esse mapa aqui, eu posso até depois botar ele aqui, mas pode ser. Provavelmente isso vai estar explicado na legenda, né? De alguma forma. A identificação da mina, né? Alguma coisa nesse sentido aí do jazimento. Mas, voltando, é uma questão mais especializada. Reparem algumas questões aqui. Qual é a principal informação que você quer passar com o mapa desse? São as rodovias ou são os jazimentos? Né? Então, você vê que a representação das rodovias não está em vermelho como estava lá nos mapas. Está com uma cor mais clara. Aqui, está vendo? Até as localidades. Por quê? Porque não é o ponto. Se eu boto aqui vermelhão, tudo, vai confundir, vai ficar mais difícil do entendimento, como aconteceu com as coordenadas aqui, a grade coordenada. Né? Então, o posicionamento, as cores do mapa base, né? Os topônimos mais claros, mais baixos, né? Um destaque, o que tem que destacar é essa informação, é a leitura lá do 192, que está associado aí aquele tipo, uma listagem, alguma coisa assim na legenda, o símbolo tem que ter essa associação mais direta. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Aqui uma outra
uma outra forma, outra representação, né? Em que eu quero mapear fluxo entre cidades. Só que esse fluxo entre as cidades ele não existe fisicamente. Isso tudo existe fisicamente. Eu tenho lá a posição desse jazimento. Eu tenho lá, né, quando a gente viu aqui, né, o contato entre, eu estou apontando com o dedo, o contato entre uma unidade e outra, né? Agora, o fluxo entre uma cidade e outra, né? Ah, mas o fluxo não pode ser via. Tem o fluxo é pela estrada. Ok, mas e fluxo de informação? Eu quero saber. Né? Aqui é notas fiscais produzidas numa cidade com pessoas que moram em outra. Ou seja, eu tenho fluxos possíveis não materiais de informação. Então, muitas vezes é uma linha reta mesmo, que eu quero ver aqui quais são as relações. Aqui é um exemplo, são as regiões de influência das cidades. Né? Como é que as cidades são influenciadas ou são hierarquicamente ligadas. Então, eu tenho a classificação das cidades e como elas são vinculadas. Ou seja, aqui o grande núcleo nessa região toda, Fortaleza. Fortaleza faz um vínculo direto com essas cidades aqui, não só dentro do estado, mas também com outras, e dentro dessas outras, como elas se subdividem, né, de acesso. Então, se você for pensar uma área de influência de Fortaleza, você tem essa área de influência toda aqui que Fortaleza exerce pela sua centralidade, pelo seu tamanho, pelo seu fluxo de procura de compras de bem material, né, de educação, de compras, de informação, de gestão, né, transporte aéreo. Você tem várias questões que levam para a construção disso. Não vou obrigatoriamente dizer como não o outro, né, como é construído, mas como você pode representar esse tipo de informação, né? Os fluxos, as conexões, as ligações entre essas cidades. Tudo bem? Existe também, além disso, você tentar levar de uma forma que você crie representações, deixando um pouquinho a questão geométrica de lado, no caso aqui já deixa, mas porque não tem uma geometria mesmo, você deixando a geometria um pouco mais de lado, né? E buscando representações que possam passar a informação da melhor forma possível. Isso aqui é um tipo de representação, né? Usando uma parte da morfologia, né? Do formato, das formas que se quer passar de informação, e não o contorno exato dos países. Eu quero saber, ter uma ideia de número de medalhas para o país. Eu posso pegar os contornos dos países e colorir. Ou usar uma representação que varia o tamanho. Tem uma certa posição geográfica, claro, né? Para que você tenha uma ideia, mas o que passa. Então, lá nas Olimpíadas de 2008, a distribuição de medalha pelos países, né? Você tem países que não são tão grandes, né, no seu espaço territorial, mas consegue uma quantidade de medalhas que faz uma certa diferença, né? Então você vê aqui, ó, né, Cuba, né? Ela territorialmente ela é muito menor que o Brasil, ok? Mas em relação ao que eu quero passar de informação, que é a quantidade de medalhas, ela tem uma quantidade maior, né? A Alemanha perante a Rússia, né? A Rússia tem um território muito maior do que a da Alemanha, né? Do que a Espanha. Mesmo olhando assim, repara como a América do Sul e a África ficam muito pequenas pela quantidade de medalhas. Tá? Isso é uma forma de representação. Tudo bem? Também posso fazer formas de representação um pouco mais diferentes, como essa aqui, em que eu tenho mais ou menos a mesma ideia, né, de manter alguma relação espacial, mas não do tamanho do território. Ou seja, eu tenho uma associação aqui, penetração, né, da população, a internet pela população, o uso da internet pela população. Então, tem para cada 3 quadradinhos desses hexágonos aqui, eu tenho 1 milhão de usuários de internet. E dentro desse 1 milhão, como é que é a penetração deles? Ou seja, como é que usa? Eu tenho potencial de usuário aqui no Brasil, e eu sei que desse potencial de usuário, dessa população aqui, de 60% a 80% usa a internet. Você vai no Canadá. O Canadá tem um espaço territorial muito grande. E ele tem aqui uma população muito pequena. Então, a área dele representada em relação à população é pequena, né?
mas ele está com uma cor mais forte. Por quê? Porque mais de 80% tem acesso à internet, né? Isso já cai na China. Oi? Nesse caso, seria os 3 quadradinhos sobre 1 milhão de pessoas que podem utilizar, no caso, população total, ou 1 milhão de usuários? Não, 1 milhão de população total, que vai levar o tamanho do país. Sim, né? porque ali está 1 milhão E de usuários, né? Sim, possíveis usuários, a população possível de usuários. Desses usuários, qual é a penetração da internet nesses possíveis usuários? Ou seja, nesses possíveis usuários, só mais de 80% usa. Aqui, menos de 20%. Então, você tem uma Índia com uma população grande, né? Não com a China. Repare o tamanho da China em relação à população possível dela, né? Ao Japão. Né? A Rússia tem um território muito grande, mas tem uma população menor. A mesma coisa do Canadá. E dentro desse total aqui, dessa população toda, aquilo deve estar ali em torno de 20% a 40% tem acesso à internet. Tá? Ok? Então você cria ele da mesma forma que você tem outro. Olha o tamanho, como é que fica a Europa, o tamanho da Europa em relação à população e o tamanho da África em relação à população. Né? Você tem talvez aqui, ó, né, o Japão perto da África, muito próximo em relação à população. Tá? Isso aqui é um dado de 2011. Tá? Então, pode ser que tenha algumas alterações. Mas o que eu estou dizendo é, você tem possibilidades de criar representações cartográficas para chamar a atenção. Então, quando você olha aqui, se você mantém o tamanho dos territórios, os países com os seus tamanhos territoriais, talvez não seja tão importante para esse tipo de informação. Né? Vide Canadá. O Canadá tem o segundo maior território, mas tem uma população muito pequena. Então, no que se refere a milhões de possíveis, ou milhões de usuários e que tem penetração, que usam efetivamente a internet, o Canadá tem pouca população, mas tem muito uso. Ok? Então, a construção da representação cartográfica passa por essas análises, esse entendimento. Tá bom? E esse mapa aqui? Mapa turístico. Não desprezem os mapas turísticos. Né? Eles têm as suas finalidades. E repare que é interessante o processo de construção, né, desses mapas turísticos. Porque quem é o usuário desse mapa turístico? É o turista, mas turista pode ser qualquer um. Você pode ser um turista de qualquer classe social, de qualquer formação de escolaridade, de experiência social, cultural e assim por diante. Né? Então, você vai tentar criar representações que sejam mais intuitivas. Certo? Nem sempre só usar aquele quadradinho com uma cruz seja interessante no mapa turístico. Se você tiver a possibilidade, você pode até construir as frentes dos principais pontos, né, turísticos, para que as pessoas possam, ao andar e ao olhar, se localizar melhor. Opa, peraí, isso aqui e aquilo ali. Eu estou conseguindo fazer uma identificação mais fácil. Tá? De novo, há hoje uma possibilidade, uma facilidade muito grande com os smartphones. Por quê? Porque os smartphones não só vão te dar um mapa, vai te dar a tua posição. Então, você vai saber onde você está. Então, você pode continuar usando essas representações. Hoje em dia, a realidade aumentada, em que você põe o celular, né, e conforme você vai passando, ele vai te dando os nomes do que é. É a tecnologia chegando, né? Ou mesmo para documentos cartográficos, para outdoors, ou para publicações em revista, em aquelas coisas que ficam na rua, que facilitam, né, a localização, tudo você pode ter, e aí você tem uma representação cartográfica muito mais detalhada, mas porque depende, está focado no usuário. Tudo bem? Esse aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que está errado nesse mapa? Nada? Tem algum erro nesse mapa? Ele está invertido? Tá de cabeça para Está baixo. invertido? Cabeça para baixo? Todo mundo concorda com isso? Pela convenção, sim, né? Que o norte fica sempre para cima, mas não necessariamente que ele esteja errado, né? Perfeito.
né? Não é uma questão de erro, é só uma questão de convenção. Se convencionou, né? O norte, aqui o hemisfério norte, e ele estaria para cima. Mas não está cartograficamente, espacialmente, não há problema nenhum de você fazer documentos assim. Professor, Quem faz? Oi. falando em Uma diferença de convenção. desculpa. Deixa eu falar. Não é só uma curiosidade mesmo. E tem uma diferença de projeção também, né? Não é a projeção mais tradicionalmente usada. Mas aí por quê? Por que que ele está de cabeça para baixo? Por que que ele está com uma projeção um pouco mais diferente, né, do que normalmente? E ele também não está com lá o meridiano de Greenwich no meio. Porque esse mapa foi produzido pela Austrália. Então, o que que ela quer? Ela quer dar centralidade a ela, sem problema. Então, como ela está em relação ao mundo, e não ela, de uma forma, vamos chamar, convencional, lá num canto, né? Então, você tem alguns mapas. Algum período se começou a fazer mapas mundi aqui no Brasil, com a América do Sul no meio. Aí existe uma questão pedagógica em relação a isso, porque você divide um território, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, é simplesmente para isso. Não há erro nenhum. Você construiu esse mapa com os parâmetros para que você dê clareza ao que você quer fazer, passar a informação. Então, sei lá, esse aqui consigo mostrar como a Austrália está perto aqui mais de Madagascar, aqui do Oceano Índico, da África, do que mesmo dos Estados Unidos, América do Sul, porque talvez não conseguisse dar essa impressão de outra forma, tá? Então não há erro, é apenas uma saída da convenção, né? Como você disse, mas para que atenda uma finalidade melhor, né? Para Professor, quem está usando aquilo ali. Diga. professor, por que alguns mapas mundi, isso é só por curiosidade, alguns mapas mundi, ele é dividido uns pelo Pacífico, outros pelo Atlântico? A mesma coisa. É uma questão de o que você quer, né, representar. Então, teoricamente, para o Brasil, seria muito melhor botar a América no meio. Por quê? Porque você consegue ver, né, as correlações. Porque se você põe o padrão, né, Greenwich no meio, talvez fique um pouco mais difícil para você ver o que está ali, né, no Pacífico. Aí você tem que, na verdade, você tem que olhar o Pacífico, mas é do outro lado. Então você faz um ajuste para que você possa, da mesma forma que esse foi feito, ter um pouco de centralidade na informação que você quer, né? Existem algumas questões, né? Se você pegar alguns vídeos, algumas coisas falando sobre cartografia, uma questão da geopolítica, você pode levar isso em consideração. Você pode construir um mapa levando isso em consideração. Isso não significa, como eu já ouvi, que Robson ou Peters ou outros caras que desenvolveram projeções fizeram isso para dar uma centralidade. Na verdade, eles desenvolveram um objetivo o principal objetivo era eliminar um tipo de distorção. Mas você pode construir dentro disso. Você mostrar, eu pego uma projeção de mercado, você vai dar uma superioridade muito maior à América do Norte, perdão, ao hemisfério norte, né? Porque ela distorce absurdamente, né? Imagina que na projeção de mercado, o polo, que é um ponto, ele é representado do mesmo tamanho da linha do Equador. Quanto isso tem de deformação? Não é? O que você já vê aqui, ó, se você for aqui por cima, tá vendo esse mapa aqui, ele já tenta diminuir, ou para diminuir ele tem que tirar, né, continuidade. Então, de novo, é uma questão, não existe uma convenção oficial, existe o uso, né? As pessoas estão mais acostumadas a ver o meridiano de Greenwich, que é referência zero, né, ali. Mas se você põe a América no meio, você faz qualquer outra mudança, é para você passar uma visualização melhor do que você quer, entendeu? Tudo bem? Ah, entendi. Né? Show. Ok? Bom, então, nada de errado. Tá? Se eu não me engano, tem um. Bom, não sei, aqui do Rio, né? Só que eu tenho aqui no Rio. Eu não sei se tem em outros estados, se esse restaurante em outros estados tem, mas eu só vi uma vez, se eu não me engano, no Outback da Avenida das Américas, você tem um mapa mundi da Austrália assim. Né? Ele é muito mais artístico, né? Muito mais desenhado e tal. Acho que é meio
talhado em madeira, alguma coisa assim. Eu não sei se isso tem outros restaurantes da franquia, mas com esse tipo de desenho, ou seja, dando centralidade à Austrália. Tá? Aqui eu fiz uma animação, um próximo exemplo, que é tentar representar, e principalmente agora com os ambientes, agora não, né? Já está há bastante tempo, mas com os ambientes computacionais, a possibilidade de você ver certas dinâmicas. Tá? Vamos chegar até hoje, né? Então a gente não vai ficar tão triste, mas os casos, né, de Covid no país, ou seja, aqui está mudando a quantidade, aqui está mudando a data, então lá quase 1 ano atrás, né, os casos a cada 100 mil habitantes espacialmente onde foi ocorrendo. Então, como é que isso foi crescendo? Então, isso da importância do quê? Da série temporal, de você ter o mapeamento ao longo do tempo, você conseguir mapear em diferentes épocas para você poder ver essas séries temporais. Tá? Ok, então foi até setembro, né? Quando eu montei essa aula, foi até setembro, né, do ano passado. Depois eu vou ter, não sei se eu vou conseguir pegar do mesmo recorte, talvez eu tenha que fazer de novo. Mas você vê a questão dos casos, e aí você tem exatamente, você tem onde tem, né, a população, maior quantidade de população mais quase toda urbana, né, mais distribuída, você tem maior quantidade de casos, você tem menos população um pouco mais, né, ao longo do rio, que é a ocupação ao longo do rio Amazonas, né, no litoral, você vai tendo essa possibilidade também de uma forma de visualização, tá bom? Esses foram alguns exemplos, né, de representação, mas aí eu vou levar mais uma questão para a gente ver. Como eu já referencio a renda média de uma população ou de uma amostra? Né? Se você já referenciar jazimentos, é mole, ele está ali fisicamente e determina uma coordenada. Né? Você já referenciar os casos, você vai referenciar pelo endereço da pessoa. Né? Agora, como eu georreferencio uma renda média de uma população? Alguém tem ideia de como eu posso fazer isso? Mapa de calor? Mapa de calor, mas no mapa de calor eu preciso ter a posição para poder, né? Eu preciso ter essa distribuição espacial, eu preciso coletar essa distribuição espacial, né? Então vamos por essa linha, vamos pensar um pouquinho nessa Eu linha. crio classes, né? Crio classes com a grupo em coordenada no centroide, por exemplo, do município ou qualquer coisa assim. Perfeito. Então eu vou georreferenciar a partir de um recorte territorial. Isso é uma outra posição. Não só você dá coordenada para aquele elemento, mas você georreferenciar a partir de recortes territoriais. Município, cidade, município, estado, setor censitário, bairro, país, né? Como foi feito ali naquele outro exemplo. Ou seja, quantidade de medalha. Onde é que estão essas medalhas? Né? Então, você associa aquela quantidade a um recorte territorial. Claro que a coleta ela é pontual. Tá? Então, você tem uma unidade de coleta para esse tipo de informação. A gente vai voltar a discutir isso bem mais lá em SIG, quando a gente for começar a trabalhar com georreferenciamento de dados sociais, econômicos. O dado ambiental ele tem um pouquinho diferente, porque ele tem, em alguns casos, o próprio dado ele tem uma geometria, nem todos, mas a grande maioria. Mas alguns elementos, algumas informações sociais você não tem. Então, como é que você faz isso? Primeiro é entender qual é a unidade de coleta. A unidade de coleta dessa informação é o domicílio. Você vai lá no domicílio e pega essa informação. Poderia já referenciar por domicílio, ou seja, cada domicílio tem uma quantidade de população. O problema é que eu preciso também ter uma questão muito importante para as estatísticas, que é o sigilo do informante. Né? Eu não posso distribuir um conjunto de informações, eu não posso distribuir o questionário de um domicílio. Né? Então, eu distribuo informações sobre um grupo de domicílios. Certo? Ao mesmo tempo, alguns dados são coletados via amostra. Eu não coleto em todos os domicílios, eu coleto em alguns domicílios. Né? Então, a PNAD é uma pesquisa nacional de amostra de domicílio.
É feito por uma amostra em alguns municípios. Claro, que essa distribuição da amostra, ela tem uma certa lógica de funcionamento, né? Pela quantidade da população. Então, se tem cidades muito grandes, como São Paulo, uma amostra de 5% do domicílio, 10%, ela pode ser significativa, pode ser suficiente. Em municípios muito pequenos, uma amostra só vai funcionar se ela for em torno de 50%. Então, isso tudo é construído, é planejado para que você possa coletar essa informação. E essa informação ela é associada a recortes territoriais. Então, existe o que a gente chama de quadro geográfico de referência para produção e análise e disseminação de estatística desses tipos de dados, né, em que eu tenho vários recortes. Alguns recortes legais, em que existe uma lei que define esse recorte. Então, você tem aí né, o estado, você tem lei, distrito, município, federal, subdistrito, bairro em alguns casos, outros não, né? A região metropolitana, a unidade de conservação está fora aqui, não sei se está em outro, porque terra indígena você tem o quê? Leis que definem esse recorte. E outros recortes que você monta por questões de tipologia geográfica, né? Então, onde você tem as concentrações urbanas, os arranjos populacionais, ou seja, cidades que são diferentes, mas formam um único arranjo populacional, né? Claro, para a unidade de coleta, tipo setor censitário, grade estatística, você tem vários recortes territoriais que vocês podem ser usados para georreferenciar essa informação. Professor, Oi, diga. só um parêntese aí. No caso, a Amazônia Legal, ela não entra nesse recorte político-administrativo, em vez de Sim, uma tá divisão aqui. regional, né? Porque ela tem uma legislação que Mas ela não é uma questão política. estabelece. Eu acho que, bom, eu não vou saber te dizer ao certo isso, tá? A gente pode até pegar lá na publicação de quadro geográfico, tá aqui, eu até botei aqui, tá vendo? Quadro geográfico, isso aqui está na página, mas eu não botei o link, eu posso até depois passar o link. Eu não sei efetivamente essa diferença, mas assim, a divisão política administrativa, você tem, ela é construída legalmente de alguma forma. A Amazônia Legal, eu não sei se você tem uma diferença ali, porque você tem algum gestor, não sei te dizer, tá? Por que eles dividiram? Aí a gente teria que pegar a publicação para olhar, não dá para eu, não sei te responder diretamente isso, a gente pode pegar a publicação e olhar, mas de algum modo ele caiu uma divisão regional ali, tá? Mas ele tem uma lei que cria. Oi. Na questão Eles ambiental, prestam uma rede. Oi, Pode peraí, não falar, entendi. Fernando. não, na questão ambiental, por exemplo, é muito relevante porque muda completamente a questão, por exemplo, de reserva legal, né? O tamanho da reserva legal dentro da Amazônia Legal Sim. é diferente, é distinto, né? Mas por que ela está classificada em divisão regional e não política administrativa? Né? Acho que foi essa a pergunta. Efetivamente, eu não sei essa classificação. Teria que olhar lá na documentação. Mas cada uma... diga. Não, a política administrativa ela tem uma gestão direta, né? Tem uma entidade que gere isso, né? A Amazônia Legal eu ia nessa linha, Fernando. Eu ia nessa linha, você falou. Mas se você tem ali, você tem grandes regiões em que você não tem especificamente, né? Região sul, sudeste, ou subdistrito. Não sei, entendeu? Não sei, teria que ver lá na publicação. Mas você tocou numa coisa, Fernando, importante. Você tem recortes territoriais que são indicadores de políticas públicas. Então, a Amazônia Legal é um indicador de política pública. Ou recortes territoriais que têm algum significado entre eles, né? Aquele que o diferencia, né? As regiões geográficas, né? Meso e micro-região, apesar de elas terem amarrado em lei, mas assim, existe uma nova divisão regional para isso que junta grupos de municípios que têm características comuns, né? E que podem apoiar políticas públicas. Então, você tem esses recortes também com esse olhar de, olha, eu faço uma divisão aqui, eu faço uma demarcação, um estudo para definir um recorte,
que vai ter um olhar diferente e políticas públicas diferentes nele. Então, isso é muito importante também. Tá? Teve uma pergunta aqui, código. O Antônio mandou aqui código, eu não entendi. O que você queria dizer com código? Não? Ok. Então, vamos lá. Qualquer coisa, a gente volta. Mas, para a gente ver, então você tem elementos, né, informações que são georreferenciados a partir de recortes territoriais. Né? Então, e você vai definir esses recortes territoriais partindo da sua necessidade. Se você quer um olhar diferente, não, eu quero saber como está, né, a ocupação de determinado recorte, produção, o que for, você pode fazer isso. Mas é muito importante, nem sempre isso funciona, porque depende do momento da coleta, da codificação, mas pode ser isso, a gente também vai voltar a ver em SIG, de como você consegue levar esses recortes, levar essas informações para esses recortes. Aqui um exemplo, né, em que eu tenho o setor censitário e eu tenho residentes acima de 80 anos nessa região aqui. Né? Então, pelo recorte dos setores censitários e pela faixa de 0 a 10. Oi? Eu não estou entendendo. Desculpa. De novo? Oi, quem falou? Eu não entendi. Não? Tá. Depois, se conseguir, falar de novo, a gente tenta entender. Tá bom? E aí eu vou fazer uma... De uma boa. Tá bem. Então, você vai ter recortes territoriais, que no caso aqui é setor censitário, em que eu levo uma informação para dentro desse setor censitário. Né? No caso aí, a população numa determinada faixa de idade. Tá? E aí entra uma questão que eu falei um pouquinho, a gente falou um pouquinho da outra vez, sobre a questão de algum tipo de informação, especificamente quando a gente tem o zero envolvido. Né? Então, você tem aqui, no caso, o intervalo... Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Até que tem um áudio aí ligado, não estou... Oi, desculpa, eu fui aqui olhar e acabei fechando o seu, hein? Desculpa. Espera aí, deixa eu ver de quem está ligado aqui que eu consigo fechar. Você foi falar e eu vi o teu, acabei fechando o teu, desculpa. No paralelo, só isso. Eu estava tentando olhar e quando eu fui olhar eu vi o seu aberto e eu cliquei no seu, desculpa. Mas tem algum aqui, mas eu acho que já fechou tudo. Mas para perguntas, qualquer coisa, vocês abrem e falam, não tem problema nenhum em relação a isso. Tá? Então, voltando aqui. E aí é uma questão, se você junta, eu preciso, então, será que tem algum lugar que não tem população com essa faixa etária? De repente, porque quando você junta, eu tenho uma observação muito grande em relação a isso, claro, todo o dado ele tem que ser analisado. No caso especificamente dele, se você põe o zero incluído, então pode trazer, tipo, se eu tiro o zero, se eu boto o zero isolado, tá? Opa, o que acontece? Eu tenho alguns locais que não tem população com essa faixa etária. Tá? Deu pouco aqui. Aqui tem um outro setor aqui, ó, pequenininho aqui, né? Tem setores aqui, toda a parte da Ilha do Fundão aqui, porque não tem população aqui. Então, isso são alguns indicadores que é possível identificar de uma forma melhor graficamente. Tá bom? Claro que você tem hoje, não só, porque se você tem aqui uma única informação, né? Você tem para cada... Aqui já é um recorte por município, né? Em que você está, deixa eu ver, pessoas que frequentavam escola ou creche por curso. Pessoas que frequentam escola ou creche por curso. Tá. Aqui pessoas que frequentavam no momento, né? Graduação, nível superior de graduação. Então você tem a quantidade aqui distribuída no estado. Você distribui, você faz esse mapa, um mapa para cada informação, ou quando você junta, né, duas que é possível você juntar. Mas só que você
consegue, hoje, com os bancos de dados, se você vai especificamente nesse município, você consegue essa mesma informação distribuída em quê? Em população, em faixas de população, né? Então, você tem uma população de 0 a 3 anos residente nesse município, né? Frequentam creche, escola, então você tem essas relações. Então, apesar de você ter aqui população de grupos de idade 25 anos ou mais, né? Você tem esse total de população de 25 anos ou mais, mas só esse pedaço desta população que frequenta graduação. Você vai para uma outra faixa aqui, esse é azul, de 7 a 14, mas que frequentam escola. Então, você tem, além do que você está representando aqui, informações nos bancos de dados. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma questão? Temos ainda meia horinha. Nada? A gente vai entrar na parte um pouquinho de conceitos sobre essas variáveis visuais para construir esses símbolos. Tá? Eu só vou pedir 5 minutinhos para poder pegar um copo d'água e aí a gente volta. Pode ser? É rapidinho. Tá bem, professor. Vou pegar uma água também. Vou parar aqui. Pausar a gravação.
Olá, podemos voltar? Podemos sim, professor. sim. Ok? Então vamos lá. Voltar aqui para gravar. Ok, professor. Tudo certo. Bom, acho que está gravando. A pausa. Não, eu fiz errado aqui a pausa da gravação. Eu acho que eu pausei o compartilhamento. Tudo bem. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas voltando. Ok, a gente viu a quantidade de símbolos, a quantidade de exemplos. E como é que existe alguma coisa que possa me ajudar a construir essa representação? Sim, ou seja, você tem alguns conceitos das variáveis visuais que você pode empregar, né, para construir essa informação baseado no que você quer passar de informação, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender. Opa. O primeiro ponto é a gente entender e lembrar que a gente viu que quando eu represento o espaço no mapa, eu uso como geometria, pelo menos geometrias básicas, o ponto, a linha e o polígono, né? Lembra que a gente viu na aula passada. Então, a partir desse conjunto de pontos, desse par de coordenadas que hoje a gente, com o advento do GNSS, a gente tem também a componente Z, e aí não Z de altitude, mas X, Y e Z, de um sistema cartesiano de 3 eixos, linhas e polígonos, né? Então, a gente vai partir sempre desse básico. Eu tenho elementos pontuais, elementos linhas e elementos polígonos. Posso usar também topônimos, como a gente viu, ou seja, eu posso variar o tamanho de uma representação também de um topônimo para associar informação de população, por exemplo, né? Ou, como a gente viu naquele outro, informar qual é a substância daquele elemento, a codificação daquele elemento, ok? Professor, Então, oi. a variável Z quer dizer que nem todos os mapas ou representações cartográficas são bidimensionais, né? Não, não, a Z, ou seja, eu posso ter armazenado hoje, é possível armazenar hoje no meu banco coordenadas x, y e z, tá? E aí você tem que entender, aí para qualquer sistema de coordenada que você venha usar, você tem que entender como é que é esse sistema de coordenada. Pode ser x, y e z, pode ser através de um sistema geocêntrico de 3 eixos, retangular de 3 eixos, que é o que é usado no GNSS. Então, quando você determina uma coordenada do GNSS, você pode ter latitude, longitude e altitude, mas na verdade ele calcula x, y e z, né? Então vai depender. E aí entra sempre a questão: saber que sistema de referência é aquilo que você está usando, tá? Pode ser elevação, como pode ser apenas uma componente de coordenada, tá bom? Tem algum exemplo que, no caso de coordenação, que eu possa dar? Sim. Bom, eu teria que. Peraí, vou voltar aqui, vou ter que desenhar. Peraí, só um instante. Estou dizendo uma coisa, você ter. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Você ter 3 eixos. Eu vou conseguir desenhar aqui, tá? E você tem a superfície terrestre aqui, tá? E aí, a partir de qualquer ponto nessa superfície terrestre, vou mudar a cor aqui, você vai ter, para esse ponto aqui, uma coordenada. Se eu estou conseguindo desenhar bem. X, Y e Z. Onde o Z não significa a altitude do ponto, tá? Mas sim em relação a esses 3 eixos. Então, você vai precisar saber que sistema de coordenada que você está usando. Pode ser que em outros casos você tenha isso x, y e z. Vou mudar a cor aqui. Em que você tem um plano, certo? Em que você vai ter um ponto aqui nesse plano
Peraí. Muda a caneta, fica tão... Ah, tá aqui. Você vai ter um ponto aqui em que você vai ter uma coordenada x e uma coordenada z, ok? Uma coordenada x e uma coordenada y. E você vai ter o z associado à elevação, tá? Mas para isso você precisa saber que sistema de coordenadas você está usando. Esse aqui que é do GNSS, daqui aponto para vocês verem. Esse aqui que é do GNSS, GPS, GLONASS, tá? Ou esse aqui que normalmente vem da topografia, tá? Se você tem um banco de dados que ele armazena x, y e z, você tem sempre que saber que sistema de coordenada é esse. Se é uma coordenada como esse aqui, cartesiano retangular de 3 eixos, ou um cartesiano bidimensional, onde o z é a informação de altitude, de altura. Tá? Entendeu ou não? Entendi, professor. Beleza? Beleza. Claro, tem a possibilidade de você armazenar latitude, longitude e altitude também. Tá? Precisa saber o que está ali dentro. Você precisa ter um sistema de coordenada associado ali. Vamos lá. Então, uma das conceitos é a parte da diversidade. Eu quero representar elementos diferentes. Então, se eu vou representar elementos diferentes, os símbolos têm que ser diferentes. Eu não posso usar o mesmo símbolo com variação de cor, por exemplo, ou de tamanho, porque eu quero informar questões diferentes. Então, eu tenho aqui, voltando, né? Escola, igreja, hospital. São símbolos diferentes, porque eles são informações diferentes, como rio, estrada e limite. São elementos diferentes, então são símbolos diferentes. Tá? Área alagada, pântano, areal, o que for. São símbolos diferentes. Tá? Eu quero forçar o entendimento que são coisas completamente diferentes. Mas eu posso também ter uma questão que são elementos iguais, mas eles têm hierarquia, ele tem uma ordem. Tá? Então eu vou usar muitas vezes o mesmo símbolo, mas passando um pouquinho da informação. Olha, ele não está completamente cheio. Né? É como se eu tivesse aqui vazio, está enchendo até que eu tenho ele cheio, por exemplo. Então eu posso ter localidade. Todos são localidade, sendo que uma é lugarejo, vila e cidade, um exemplo. Certo? Todos são rodovias ou via terrestre, né? Sendo que uma é uma autoestrada, uma é estrada pavimentada e uma é um caminho. Todos são associados à massa d'água, sendo que uma é permanente, ou seja, sempre está cheia, uma ela é temporária e uma ela é seca. Certo? Eu só estou dando uma hierarquia, uma ordem. Em outro caso, eu posso dar o quê? Proporção, e aí é tamanho. É o mesmo elemento, na mesma ordem, mas de tamanhos diferentes. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho um poço artesiano. Então, ele tira um volume X de água, o outro X mais 20 e o outro X mais 40. Então, eu vou o mesmo símbolo e eu vou variar o quê? O tamanho. Lembrando o outro? Né? Mais ou menos o mesmo símbolo, porque é a mesma questão, mas é como se ele fosse sendo construído até chegar aqui. Tá? Esse eu tenho uma variação de tamanho. Eu tenho um fluxo. Aqui movimenta tantas compras de uma cidade para outra, até, sei lá, R$100, até 1.000 e até 10.000. Eu vou variando, é o mesmo símbolo com variação de tamanho. Né? É uma cidade, sei lá, uma densidade de população. Então, as cores estão no mesmo tom e eu vou mudando elas. Então, esses são os conceitos básicos que a gente tem de diversidade, ordem e proporção. Ok? Sempre vou tentar pensar alguma coisa nesse sentido. Bom? Dentro desses conceitos, eu posso incrementar um pouco mais para como eu abordo esses três. De que forma? Né? No caso das variáveis gráficas, eu posso mudar a orientação.
eu tenho um símbolo, é o mesmo símbolo, mas eu vou agregar a essa informação, e aí é uma informação que é o mesmo elemento, ele não tem diferença de ordem, nada, é o mesmo elemento, mas eu quero agregar alguma informação. E a orientação você usa muito na parte de símbolos, na parte pontual. Eu não conseguia, eu queria usar muito esse exemplo, eu não consegui um mapa com uma resolução um pouco melhor para isso. Mas isso aqui é uma carta aeronáutica, onde cada elemento desse aqui é um aeroporto. E ele tem um traço no meio, tá vendo aqui, ó? O que que é isso? É a orientação da pista, tá? Então é como se ele pegasse aquele símbolo e ele girasse, ele desse uma orientação naquele símbolo para que você possa passar essa informação também. Isso também tem lá nos mapas geológicos, onde você tem os folheamentos em que você mostra a direção daquele folheamento, tá? Essa é uma variável gráfica que a gente não consegue implementar num elemento linear ou num elemento superficial. Por quê? Você já tem a geometria, então você já tem a rodovia, se é representada linearmente, você já sabe o caminho que ela está indo, né? Ou um lago, você não dá essa possibilidade. Se você representasse a pista de pouso não como símbolo, mas como linha, ela também já daria essa informação, tá? Porque aqui não tem, é só o símbolo, você não tem a relação de tamanho de pista, só de orientação. Tudo bem? Outra questão a mais com variável visual é tamanho, né? Que a gente viu que a gente implantou, aplicou também quando eu queria dar a proporcionalidade, né? Então, a capacidade de produção de biodiesel, metro cúbico por dia. Então, você tem é o mesmo elemento, mas ele tem uma proporcionalidade, né? Então, de 2 a 200, de 201 a 700, 700 a 2112. Então, você vai variando o tamanho. Posso usar isso em elemento linear? Posso. Né? Número de circuitos. Isso aqui, se eu não me engano, é de ligação entre distribuidoras de energia. Então, você tem uma quantidade maior de circuitos, você faz uma variação de tamanho pela espessura da linha. Né? Então, de 1, 2 circuitos, 3 ou 4 ou 5. Então, você sabe que desse para esse, você tem 3 circuitos conectados. Você não tem a variação de tamanho para um elemento área, porque ele já é a área dele. Né? Se você vai representar estado, e aí é uma representação superficial de polígono, o próprio formato dele já te dá essa informação. Tá? Outra variável é forma. Né? A gente viu lá também no início, eu mudo a forma. Então eu posso mudar a forma da representação dos municípios, né? Dando aquela ideia de construção, né, de ordenamento, em que eu tenho um símbolo que ele vai crescendo e vai sendo preenchido, e eu dou a classificação dele dos municípios pela população. Né? Também posso trabalhar com a forma, em outro exemplo, as rodovias. Né? Eu tenho, desculpa, para os cursos d'água, eu tenho um curso d'água que é contínuo, linha reta, ou pontilhado. Contínuo eu tenho curso permanente, pontilhado temporário. Eu crio essas representações. O temporário, o pontilhado, ele tem uma relação muito forte de não ser permanente, ou de estar em construção. Então, normalmente, rodovias, né, abandonadas ou em construção, elas têm muita ideia, ou às vezes também não asfaltadas, usando o pontilhado para dar a ideia que ela não está pronta, alguma coisa nesse sentido. Também eu não tenho como representar forma em polígono, porque o polígono já é a própria forma do elemento. Tá? Cor é muito usado também. Então, você vai fazer variações de cores quando você tem o mesmo elemento, mas você vai mudar alguma, ou você vai dar destaque a alguma coisa. Então, todos são plataformas de petróleo. Sendo que as específicas com operação no pré-sal têm uma cor diferente. Tá? Você tenta dar esse destaque. Né? Ou quando você tem rodovia pavimentada e sem pavimentação, você pode também diferenciar ela pela cor. Já consigo trabalhar isso com polígono, ou seja, os biomas. Eu faço diferenciação dos biomas pelas cores. Né? Então, e algumas eu vou tentar, poxa, né, o bioma Amazônia, eu vou tentar botar um verde, que tem associação com floresta. Né? Já a Caatinga, eu vou botar uma coisa mais árida, vou botar mais para perto da areia. Né? Mata Atlântica ainda é verde. Então, eu vou fazendo essas adaptações, essas escolhas também. Tá?
É possível também o uso do tom, ou seja, você está tentando passar o mesmo tipo de informação, mas você quer dar alguns destaques. Então, tipo, aqui, número de postos de revendedores de combustível, né? Por município. Então, você podia usar só tamanho, mas aí o que acontece? Como o tamanho fica muito grande, você não teria uma visualização boa entre esse pequeno e o grande. Então, você também faz uma diferenciação de tom para que você não mate a informação. O importante é você passar essa informação com a maior clareza possível, né? Ou mesmo aquele exemplo que a gente viu, né, anteriormente das ligações. Eu tenho toda uma estrutura em rede, onde eu tenho o vínculo primário com os principais centros e os vínculos secundários, que são a partir dos primários. Você faz uma mudança de cor, de tom, né? Ou quando você quer representar um mesmo elemento, ou seja, está tudo dentro do Paleozoico, mas é do grupo trombetas. Então você tem informações diferentes dentro desse grupo. Você mantém tons de verde, né? Para que você saiba, ó, isso aqui está dentro de um grupo. Quando você olha o mapa como um todo, você tem tonalidades de cores diferentes, entendendo subgrupos dentro desse mapa. Em alguns casos se usa contorno também, tá? Então você pode dar um destaque maior à cidade, ou seja, essa cidade aqui, ele está classificada da mesma forma que essa. Rio de Janeiro está classificado da mesma forma que... ou, desculpa, era um outro símbolo. Né? Porque aqui a variação, desculpa, o exemplo era outro. Era de aeroporto. Eu tenho um aeroporto aqui que é classificado internacional e eu tenho um aeroporto que não é internacional, né? Galeão e Santos Dumont. Então eu dou um contorno nesse para diferenciar ele. Podia usar tamanho de avião? Também podia, né? Tamanho do símbolo. Em alguns casos, para dar destaque, então você tem aqui as rodovias, dentro delas das das federais, se não me engano, das estaduais, alguma coisa nesse sentido, pela cor verde e vermelha, por causa do símbolo aqui também. Mas você marca aquelas que têm concessionárias, concessão, né, de uso dela. Então você põe um contorno naquelas que têm contornos, tons também diferentes para não contorno, mas tons diferentes, bordas, né, contornos diferentes. Você tem contornos diferentes também aqui, você tem, né, ele é a mesma unidade, mas é um contato que a gente viu da outra vez. Aqui eu tenho um contato bem definido e aqui um contato aproximado. Eu dou um contorno diferente daquela unidade, que é a unidade superficial, que importa é o polígono, a unidade aqui, mas eu tenho um indicador do contato dela, do contorno dessa unidade. Tá? E também, em alguns casos, se usa outras variáveis gráficas, como textura, né? Que você não usa nem símbolo, nem em linha, mas você usa em área. Então, você dá texturas diferentes, muitas vezes, para o mesmo elemento. Né? Então, você sabe ali que aqui é um determinado tipo de solo, em que você quer agregar alguma outra informação ali, além daquela que já está ali pintada. Então, você tem lá um mapa com alguma informação já com as cores, e você quer agregar mais uma informação a ele, você pode usar essa parte das texturas também. Então, todas essas variáveis gráficas são ferramentas, né, são ideias, são técnicas que você utiliza para construir o seu mapa, para construir a sua representação cartográfica e você passar da melhor forma possível a informação que tem nesses mapas. Ok? Pessoal, era isso. E aí temos um tempinho aí para perguntas, dúvidas, o que vocês querem saber mais, o que vocês não entenderam, o que vocês não concordaram. Fiquem à vontade. Por mim foi tudo tranquilo. Por enquanto, a gente não está desesperada ainda, né, professor? Só uma curiosidade, que símbolo era aquele amarelinho em cima do Rio de Janeiro, que em São Gonçalo era o mesmo símbolo, mas era branco? Qual é a diferença dali? Ou seja, elas são cidades, então o símbolo ali, sem ser amarelo, está classificado pelo intervalo de população. Tá? Só que o Rio de Janeiro tem amarelo porque ele está destacando porque ele ser capital do estado. Tá? Em relação à população, eles estão na mesma faixa. Mas o Rio tem mais uma coisa que é a capital. Por isso que todas as capitais, naquela convenção, não significa que tem que ser assim sempre, ele vai com uma cor amarela, destacando ele.
Ok? Professor, só algo Diga. que a gente, como turma, tinha levantado e conversado, é que é o seguinte, a Júlia, que é a nossa professora de sensoriamento remoto, ela acaba fazendo bastante paralelo com as aulas de cartografia. Aí ela fica o tempo todo assim, vocês já aprenderam isso em cartografia? Vocês já aprenderam isso em cartografia? Aí, e ela é ligada nos anos 20, então a gente já está assim, avançando bem rápido na matéria. Aí só para tirar dúvidas se o seu cronograma, a sua ementa está, de certa forma, compatível com o avanço de sensoriamento remoto. Você sabe dizer isso? Só para a gente Então, ficar mais tranquilo. o que eu precisaria entender efetivamente o que está sendo cobrado em relação, o que de cartografia vocês precisariam para sensoriamento remoto. O que a gente vai ver nessa disciplina é o básico para isso. O que é o básico para isso? Né? A gente entender o que é um documento cartográfico, né? Como esse documento cartográfico ele é construído em relação às representações cartográficas. Então, a gente fechou o que seria o primeiro ciclo hoje, né? A unidade 1, 2, 3, por isso que tem uma atividade agora, é em relação a isso, a essa parte conceitual de representação, de construção de um documento cartográfico. A gente vai entrar numa segunda parte agora, que é a unidade 4 e 5, que são mais voltadas, talvez, para algumas coisas que ela esteja perguntando para vocês, ou seja, a relação de similaridade com a realidade, ou seja, a escala, o posicionamento, o sistema de coordenadas, o sistema de projeção, o sistema de referência, que é uma parte que no meu olhar, é um pouco mais técnica. Não sei se técnica, não sei se o termo é esse. Vamos, assim, vou parar aqui para não ficar grande o vídeo.